boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui professor Jonatas Albino e hoje a gente vai fazer a correção da prova de Direito Administrativo do último concurso da Polícia Rodoviária Federal. Ao final não, melhor dizendo, eu vou até tá no slide aqui para eu te mostrar, mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o acesso tanto ao site onde estão os andamentos do concurso, como o link direto para a prova, como o link para o gabarito, tá? Eu convido você a se familiarizar com o processo, tá? Você quer passar no concurso, então você tem que, antes de qualquer coisa, estar íntimo desse processo, tá? Então entra lá, dá um final aí de uma rotina de estudo, um momento ali que você estiver mais tranquilo, mais tranquila. Entra lá no site, dá uma olhada ali para você ver como é que funciona mais ou menos, que é o processo que você tem que dominar como um todo, né? O conhecimento, claro, é a parte principal, mas a gente tem que dominar como um todo para entrar. E eu deixo o convite aqui para você desde já para se inscrever no canal, dar o like no vídeo. E aqui a gente está fazendo uma série de vídeos que eu chamo de Direito Administrativo em 5 minutos, para você poder assistir aí quando você tiver mínimas oportunidades, né? Numa fila, no banheiro, tomando banho, lavando louça. A gente começou esse projeto essa semana e a ideia é que daqui a algumas semanas eles tenham, essa lista já esteja extensa com vários e vários vídeos de 5 minutos que vão ter um raciocínio completo, né? Início, meio e fim, para você poder aproveitar aí os fragmentos de tempo que aparecerem na sua rotina. Beleza? Chega de conversa e vamos conhecer o que aconteceu na última prova de Direito Administrativo. Então, temos aqui a nossa apresentação e primeira questão, julgue o item à luz da Lei 8.112 de 90, né? A Lei dos Servidores Civis. A responsabilidade administrativa do servidor público independe da sua responsabilidade penal, salvo na hipótese de, na esfera criminal, ocorrer absolvição do réu fundamentada na negativa do fato criminoso ou da autoria do delito. Essa questão foi anulada, tá, pessoal? Eu achei assim, diante do que a gente costuma ver aí, de questões que não são anuladas principalmente, eu achei que a banca foi até gente boa, dado o histórico aí do que a gente está acostumado a ver, tá? Justificativa da banca, que você consegue ver lá dentro desse histórico que eu te falei, você vai entrar lá no site, vão ter todos os andamentos e tem lá, quando se fala da alteração do gabarito, né? Na redação do item, a presença da expressão fato criminoso prejudicou o julgamento da assertiva. Como a questão, o SESP trabalha no sistema questão certa e errada, pessoal, eu acredito que o prejuízo ficou justamente por isso, né? Fato criminoso, mas fato criminoso de quem, né? E o que a gente tem na norma é justamente isso. Aqui a questão, ela queria cobrar a independência entre as diferentes esferas de responsabilidade, que é penal, civil e administrativa. Essas esferas são independentes, tá? Isso você tem que saber, elas são, o servidor pode ser responsabilizado de forma totalmente independente entre elas, tá? Com exceção do que a questão tentou trazer. Por quê? Vamos trazer aqui para a questão. Ele fala aqui, fato criminoso ou da autoria do delito. Claro, foi anulado porque deixou a dúvida se foi do servidor, né? Acredito que tenha sido isso. Mas, numa situação em que, na apuração penal, concluiu-se pela inexistência do crime ou existência do crime, esse aqui, negativa do fato seria isso, né? Inexistência do crime, ou a autoria do delito foi de alguma outra pessoa que não o servidor, então esse resultado ele vai contaminar as demais esferas, certo? Por uma questão lógica. Imagina, o direito penal que, por incidir aí sobre as liberdades individuais de forma mais forte, né, mais invasiva, ele tem um procedimento de apuração muito mais aprofundado. Então, se lá no direito penal concluiu-se que esse fato não existiu ou ele existiu, mas ele foi praticado por uma outra pessoa, como é que numa esfera civil ou administrativa você vai punir esse servidor?
Entende? É uma questão de lógica que se você entender como os fatos se colocam, tá? Ou seja, resumindo, temos a independência das esferas, civil, penal e administrativa. No entanto, quando a apuração penal resultar numa conclusão em que o fato não existiu, ou existiu, mas foi praticado que outra pessoa não servidor, essa apuração da esfera penal contaminará as outras esferas e não haverá responsabilização. Beleza? Vamos para a próxima questão. No tocante aos atos administrativos, julgue o item a seguir. Tanto a inexistência da matéria de fato quanto a sua inadequação jurídica podem configurar o vício de motivo de um ato administrativo. Afirmativa correta. Aqui a gente tem, não vou dizer o enunciado da teoria dos motivos determinantes, mas tem o fundamento é dela. Vamos lá. Um dos elementos do ato administrativo é o motivo, tá? Que é o fundamento de fato e de direito. Por que eu faço as duas mãos aqui? Porque você tem como fundamento de direito a previsão abstrata e legal da ocorrência de determinado fato, determinada coisa. Lei, previsão abstrata. E aqui você tem a ocorrência no mundo real. Então você imagine um espelho, tá? A vida real está se olhando no espelho e está vendo do outro lado a projeção abstrata feita pela lei. O que eu quero dizer com isso? Que o motivo, ele, a partir do momento que ele é definido como fundamento de fato e de direito, significa que ele tem que ter a previsão legal, que é o fundamento de direito, e ele tem que ter a ocorrência no mundo real, beleza? Por isso que é um espelho, né? Uma projeção abstrata e o mundo real. E as coisas se encaixam perfeitamente. Aí você tem o motivo do ato administrativo, tá? Isso é só para a gente entender, relembrar de forma bem leve e superficial. O que a questão nos traz aqui? Ó? Ela traz que a inexistência da matéria de fato ou a sua inadequação jurídica. O que é a inexistência? Quando eu trago aqui para você essa necessidade, né, do mundo real e da projeção abstrata, vida real e lei, se você tem a previsão legal para a prática de um ato, mas esse fato ele não ocorreu. Então, você tem o motivo viciado, tá? Ou a outra hipótese que a lei trouxe, você tem a projeção abstrata, ou seja, a lei traz uma possibilidade, só que o mundo real, né, a vida real, traz uma hipótese que não se encaixa aqui. Eventualmente pode até se encaixar numa outra previsão legal, uma outra hipótese abstrata, mas ela não se encaixa aqui. Vamos voltar à questão para finalizar esse entendimento. Tanto a inexistência da matéria de fato, ou seja, não aconteceu na vida real, quanto a sua inadequação jurídica, ou seja, existe uma hipótese, mas esse fato da vida real que você está tentando encaixar na previsão legal é inadequado para essa previsão. Podem configurar o vício de motivo de um ato administrativo. Correto. Isso aqui é a aplicação da teoria dos motivos determinantes. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, só para a gente finalizar esse entendimento da inadequação jurídica, tá? Aproveitando a deixa para a gente tanto relembrar um fundamento aí, um conceito da Lei 8.112, que vai ser cobrado na sua prova, quanto entender num exemplo o que é essa inadequação jurídica, tá? Lá na Lei 8.112, a gente tem a previsão do Instituto da Remoção. Tá? A remoção, em termos simples, é quando o servidor muda de cadeirinha que ele ocupa, né? Que é o cargo. Ele sai de um cargo para o outro e, além disso, não necessariamente com mudança de sede. Tá? Então, por mais que a gente associe bastante a remoção à mudança de cidade, não necessariamente vai ser com mudança de cidade. Tá? Aí o que acontece? Você passou no concurso, tá lá, você está jogando uma bola lá com o seu chefe,
e aí você dá uma entrada mais ríspida nele lá, sem querer, você escorregou e tal, e deu uma lambada no seu chefe. Aí o que acontece? Esse seu chefe fica muito ressentido e passa o tempo, você é removido, ou seja, remoção. Ele pega o servidor e manda para um outro local, né? Para ocupar um outro cargo. Outro cargo melhor, uma outra... Vai ocupar o mesmo cargo, mas em uma... Vamos botar uma repartição diferente. Mudou você de local. E aí, a previsão legal, ela existe, né? Você abre a Lei 8.112, tem a previsão da remoção lá. A previsão legal, ela existe. Mas, de forma alguma, a motivação de fato, que é o quê? O que motivou esse fato na vida real? É uma chateação pessoal ali, né? Vai saber lá por causa do futebol e tal. Esse fundamento da vida real, de forma alguma, ele vai encaixar na previsão legal, certo? Isso é o quê? A inadequação jurídica, tá? Por quê? Pô, esse cara tá me mandando para outro lugar, por quê? Tem a previsão legal para ele me mandar para outro lugar? Tem a previsão. Ele é autoridade competente? Vamos pular essa parte. Ele é autoridade competente, ele pode fazer isso, tem a previsão legal. Mas a vida real, o fundamento de fato não encaixa aqui, não tem, é um absurdo esse cara me mandar para outro local por meio do Instituto da Remoção por causa de uma rivalidade boba, né, um incidente, tá? Essa é a segunda situação que ele trouxe aqui. Beleza? Vamos em frente. Próximo. No tocante aos poderes administrativos e a responsabilidade civil do Estado, julgue os próximos itens. Constitui poder de polícia atividade da administração pública ou de empresa privada ou concessionária com delegação para disciplinar ou limitar direito, interesse ou liberdade, de modo a regular a prática de ato em razão do interesse público relativo à segurança. Essa questão está incorreta, né? Aqui, pessoal, eu trago 2 pontos aqui de atenção para a gente. Um deles, assim, a gente aproveita aqui a oportunidade para abordar o assunto, mas eu não tenho certeza, né, até porque eu não estou na cabeça do examinador, se ele considerou isso na hora de fazer a questão, considerou isso como incorreto. Mas vamos lá. Primeiramente, cabe a consideração de que nem todos os atos do ciclo de poder de polícia, isso aqui é um detalhe do seu estudo lá em poderes administrativos, dentro de poderes administrativos, poder de polícia, aí tem o ciclo de polícia, tá? Nem todos esses atos podem ser praticados por pessoa jurídica de direito privado, tá? Isso aqui é uma jurisprudência do STJ, tá? Pessoas de direito privado vão poder praticar esses 2 do meio. Eu digo do meio porque esse ordem, consentimento, sanção, fiscalização e sanção, eles estão, digamos assim, na direção do ciclo, na direção do fluxo de poder de polícia, tá? O consentimento e a fiscalização, eles podem ser praticados por pessoas jurídicas de direito privado, enquanto a ordem e a sanção não, tem que ser necessariamente por pessoa jurídica de direito público. Aqui, né, é o primeiro momento, né, em que ele fala, né, e aí eu peço que você volte seus olhos aqui para cima, tá? Constitui poder de polícia atividade da administração pública ou de empresa privada ou concessionária com delegação para disciplinar ou limitar o direito, ou seja, ele citou aqui empresa privada, tá? Então, nesse detalhezinho miúdo, a gente tornaria a questão incorreta, tá? Isso aqui, por si só, eu já acredito que torna a questão incorreta, eu acho que foi isso que o examinador quis cobrar. Agora, tem uma outra situação aqui que eu achei um tanto quanto pastoso. Quando ele fala interesse público relativo à segurança, eu acho o termo muito genérico, tá? Eu imagino que ele esteja se referindo à segurança, né, policial, policiamento ostensivo. Mas, em termos de questão de concurso, a gente não pode contar com isso na questão. O examinador ele não pode deixar dúvida, tá? Então, num segundo momento, né, uma segunda análise de incorreção disso aqui. Agora, volte aqui para o comentário. A segunda frase aqui, ó. Finalmente, o poder de polícia está ligado à restrição de direitos em prol da coletividade, não necessariamente ligados à segurança. E aqui eu estou me remetendo a esse conceito de segurança que a gente tem de policiamento ostensivo, que é o realizado pela Polícia Militar.
Nunca é demais lembrar, né? Se você eventualmente não estudou ou não lembra, esse poder de polícia aqui em nada, absolutamente nada, se confunde nem com o policiamento ostensivo, que é o que a gente vê a polícia militar, né, realizando, e nem com a polícia civil, que é conhecida também como polícia judiciária, porque é a polícia investigativa, né? Esse poder de polícia aqui, eu sempre dou um exemplo que toda vez que você bater o olho nisso, você vai lembrar e é uma forma de revisar, né? Quanto mais está na nossa realidade, melhor. Quando você vai no restaurante, vai lá, seja um restaurante mais chique, geralmente é mais fácil ver restaurante do dia a dia, né? Você vai lá na balança, e depois você vai passar para pagar o seu almoço. Geralmente ali atrás do caixa, ali na região ali de pagamento, tem grudado na parede ali as diversas burocracias ali que tem que ser superadas pelo estabelecimento. E uma delas é o alvará de funcionamento. Tá? O alvará de funcionamento é uma exteriorização do poder de polícia, que é o quê? Restrição de direito em prol da coletividade. Essa restrição pode ser tanto a restrição quanto pode ser a fiscalização das atividades, né? Então, quando a gente impõe, isso aqui eu estou usando um exemplo, se a gente for falar de alvará de funcionamento aqui, a gente fica aqui até amanhã. Mas quando você vê um estabelecimento, né, que precisa cumprir um determinado passo a passo, né, tamanho das acomodações, condições de higiene, né, quando isso tudo é cumprido, você está cumprindo pré-requisitos que são exigidos pela administração por meio do poder de polícia, tá? Então, esse poder de polícia, nunca confunda isso com polícia militar e nem com polícia civil, tá? E óbvio, né? Aí, eventualmente, quem está mais ligado, né? Especialmente na comparação entre as polícias, a polícia civil é a polícia judiciária âmbito estadual e a polícia federal é a polícia judiciária âmbito federal. Tá? Então, para nós aqui, para fins de revisão, digamos assim, é o suficiente. Não faça essa confusão. Tá? Vamos em frente, vamos para a próxima. O comércio denunciado é o mesmo. O abuso de poder, que inclui o excesso de poder e o desvio de finalidade, não decorre de conduta omissiva do agente público. Questão incorreta, tá? Aí no estudo da doutrina, no estudo das miudezas do direito administrativo, a gente vê que o abuso de poder, em que pese aí a correção das espécies, né, excesso de poder e desvio de finalidade, ele pode ser praticado tanto na forma comissiva quanto na forma omissiva, tá? Lembrando aí que o excesso de poder é quando o agente atua além da sua competência. Temos um vício de competência no ato administrativo. O desvio de finalidade é quando há uma deturpação do ato praticado e fere de morte aí o ato administrativo, pois o vício recai sobre já está aí o nome, finalidade. No exemplo que eu dei aqui agora há pouco, tá, pessoal? E que eu falei aí do ato administrativo, né, de remoção, que vai remover o servidor, naquele exemplo que eu dei, da bobeirinha lá do futebol, seria um claro excesso de desvio de finalidade. Você está pegando um ato administrativo que tem uma finalidade, está dando uma roupagem de legalidade para ele, né? Claro que a autoridade competente não vai colocar lá, né? Removo tal, por causa do futebol, não vai botar isso, né? Que não é maluco. Ele vai colocar, vai dar uma roupagem ali, por necessidade, não sei o quê, vai dar ali uma roupagem de legalidade e vai praticar o ato. Justamente por isso é muito difícil detectar o desvio de finalidade, né? Você tem que comprovar que o fundamento de fato real utilizado para a prática daquele ato não é o que está declarado no papel, vamos colocar assim. Então é bastante difícil disso ser detectado. Mas, de qualquer maneira, ele citou corretamente aqui as duas espécies mas errou aqui quando falou que apenas
só pode ser praticado por meio da conduta omissiva, da comissiva, e disse que não poderia omissiva, mas pode, né? Vamos em frente. Mesmo enunciado ali, a primeira parte, segunda parte. A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é subjetiva e baseada na teoria do risco administrativo, devendo o particular, que foi a vítima, comprovar a culpa ou dolo do agente público. Ai, caramba, acabei acelerando aqui, vamos voltar. Abuso de poder... Aqui. Tá, então, pessoal, questão incorreta, tá? Eu botei aqui a correção, na verdade, eu coloquei aqui até um a mais, né? A regra, né, responsabilidade civil do Estado em ato comissivo vai ser a responsabilidade prevista no parágrafo 6º do artigo 37, né? Responsabilidade civil objetiva, não restando necessidade de comprovar culpa ou dolo. E aí, né, eu coloquei o a mais aí. Nos casos de responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva, omissão, né, apuração se dará com base na teoria da culpa administrativa, ou seja, uma culpa presumida pelo mau funcionamento do serviço público, tá? Então, pessoal, aqui basta, e aí eu botei esse termo aqui para a gente lembrar, basta que se comprove o mau funcionamento do serviço público. A gente está falando de omissão, não confundam, tá? Vou dar um exemplo aqui, tá? Que me ocorreu, digo, hipoteticamente falando. Você presencia uma ocorrência na sua rua e liga para a polícia, né? Liga para a polícia e tal, e passam horas, nada, e a polícia não vem nem na hora, nem atrasado, nem depois, e ponto final. E aquilo ali, né, sem entrar no mérito de qual seria a ocorrência, ensejou danos aí às pessoas envolvidas e tal. E uma vez que houve uma omissão da administração, nesse caso, ou seja, o serviço público ele não foi prestado, o serviço público não compareceu, digamos assim, que seria o policiamento, né? Numa eventual ação de responsabilidade, cabe ao interessado, cabe ao prejudicado demonstrar esse mau funcionamento, né? Nesse exemplo seria o quê? Trazer aos autos, né, essa ligação, o registro dessa ligação e tal, testemunhas que afirmam que não viram policiamento em momento nenhum, os próprios danos e tal, tá? Então, essa é a teoria da culpa administrativa, como foi colocado aqui no slide, há necessidade, né, há uma culpa presumida a partir do momento em que há a comprovação do mau funcionamento do serviço público, tá? Vamos para a próxima. Na verdade, a próxima é o encerramento, né? Eu vou colocar isso aqui aí nos comentários. Eu peço a você aí que, se esse vídeo contribuiu aí com o seu conhecimento, deixa o like aqui, tá? Inscreva-se aí no nosso site, mande para eventuais interessados para a gente poder ajudar cada vez mais pessoas, e eventualmente deixa aí no comentário algum assunto que você quer ver aqui, alguma dúvida que ficou aqui, algum ponto que não ficou muito bem explicado, qualquer coisa que você quiser levantar, tá? Eu deixo o convite para você se inscrever aqui e nos acompanhar no Instagram, prof_Jonatas_Albino. Beleza, pessoal? Foco nessa preparação, tá? Um concurso com bastante vaga, uma delas pode ser sua, então não é hora de vacilar, não deixa a preguiça tomar conta, e enquanto você descansa, eu sempre brinco com isso, enquanto você descansa tem um japonês estudando, beleza? Então vamos cair para dentro e não perder a oportunidade, tá? Valeu, pessoal, um abraço a todos.